que aconteceu em Mateus 5, 6 e 7 ali. É muito importante, assim, se você nunca efetuou a leitura, uma hora que você tiver condições de efetuar essa leitura toda, assim, para você interiorizar o que está sendo dito ali, é bem da hora. E agora a gente vai entrar no estudo de Mateus 8. Eu falei para vocês ontem que a gente ia estudar Mateus 8 e 9. Gente, sem chance de estudar um capítulo inteiro, sabe? Quanto mais dois. Mateus é muito inspirador, assim. O evangelho, ele é muito recheado, sabe? Não dá pra gente passar com pressa, não. A gente tem que saborear aqui um pedacinho, saborear ali outro pedacinho. E aí eu tive até sugestões de anda logo para esse estudo, mas não vou andar logo de jeito nenhum. Eu quero um negócio assim, bem devagar, bem mastigado, bem explicado. Eu tô gostando de estudar assim. Quem quiser estudar assim, vem comigo. Quem não quiser, não vem. Aí então nós vamos estudar Mateus 8 e a ideia aqui vem sobre o tema, né, de Mateus 8 e 9. Perante o poder sobrenatural, a escolha é radical. E eu coloquei aqui hoje uma pergunta. Aliás, eu afirmei que eu sou leprosa e eu perguntei, e você? E aí a Gleide, então, que tem pavor de falar que tem qualquer doença, né, minha amiga? Vai falar, ah, não, eu não sou leprosa, não. Mas aqui nessa história eu sou leprosa. E vamos ver se no final vocês vão concordar que vocês também são. Então vamos lá. Vamos começar a leitura. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 8, versículo 1 ao 4, que eu acredito que a gente vai se parar por aqui. Se a gente conseguir alcançar, continuar, a gente continua. Se não, a gente para por aqui mesmo, tá bom? Vai vendo, não é de se escandalizar não, vai vendo. Então aqui a passagem fala sobre a cura de um leproso. A passagem fala sobre a cura de um leproso. Como eu falei para vocês ontem, o que aconteceu? O fim do Sermão do Monte, Jesus acabou de proferir tantas palavras, tantos ensinamentos. Muitos desses ensinamentos iam contra aquilo que os escribas e os fariseus vinham ensinando, que estavam rigorosamente de acordo com a lei. Jesus, ele vem, né, para ser o escândalo, bem contrário à lei daquele povo. E as multidões estavam maravilhadas, porque a doutrina de Jesus era uma doutrina muito diferente de tudo aquilo que vinha sendo ensinado. Era algo que acolhia as pessoas, né? Então, eles estavam já acostumados com toda aquela forma das autoridades se posicionarem, né? Os escribas, os fariseus, e tudo aquilo que Jesus trouxe foi novidade. E a multidão, depois de ouvir Jesus ali, ela segue Jesus. Só que tem um detalhe, gente, é multidão. A gente não pode confiar muito em multidão, não. E outra, aqui, essa multidão, ela não é uma multidão organizada, assim, fila indiana, não. Essa multidão aqui é uma multidão, igual aqui no Brasil, quando o pessoal vai pra rua, que mostra aquela barbárie, assim, aquela bagunça, aquele peteco do impeachment, aquela zona mesmo, aquela multidão, é aquilo ali, pra você ter uma noção do cenário. Era o povo atrás de Jesus, então não era uma coisa organizada. Só para vocês contextualizarem, assim, terem uma noção. O pessoal tá naquele empurra, e Jesus tá no meio dessa fusaca, sabe? Pronto para levar uma facada, igual o Bolsonaro levou. Eu falo assim, né? Só pra vocês terem noção da bagunça que era. Que não dava pra saber se tinha gente armada, se não tinha gente armada. Enfim, era uma multidão assim. E aí, essa multidão está seguindo, ora descendo do monte, essa grande multidão, seguindo Jesus. O que acontece? Que essa multidão continua com ele, querendo saber quem é esse cara, né? Por enquanto, a multidão só tá assim, né? Caramba! Mas assim, é só porque é novidade. Já viu aquela história? Se tem uma fila, você vai atrás, tinha uma multidão, o povo começa a ir junto, né? Tinha o que fazer, né? Não tinha muita informação, não tinha TV. Em vez de seguir a audiência da TV, começou a seguir Jesus, assim, porque tá todo mundo seguindo, né? Bora lá. E aí, aparece o leproso na história.
Eis que um leproso... E o que era um leproso naquele contexto, gente? O que era um leproso naquele contexto? Era o preconceito puro naquele contexto. Porque hoje, por exemplo, a gente olha... Olha só, a gente sabe que uma pessoa tem Covid hoje, você vai aparecer na casa dessa pessoa? Você não vai aparecer. A gente fica sabendo que alguém teve Covid, a gente já quer distância, não é? Mesmo depois que fala que a pessoa já curou, você ainda fica meio assim. Vai me falar que não é. A gente tá assim. E a gente tá assim com uma doença que a gente tem um certo já conhecimento, tem uma noção mais ou menos do que acontece e tem um certo embasamento científico. Então a gente tem uma certa clareza. O que era a lepra naquele contexto? Tudo de ruim que se existia, na cabeça daquele povo era lepra. Então, assim, eles não tinham uma noção exata, científica, tava um negócio, assim, muito do preconceito, né? Não tinha noção nenhuma do que era a doença, mas colocava aquela pessoa à mercê. Quando eu estava careca, as pessoas olhavam estranho. Então, as pessoas têm esse hábito de, né, já gera esse preconceito, até mesmo, Gleide. Eu vou falar por mim, gente, uma bobeira. Mas uma vez um cliente aidético foi no meu escritório, na hora que ele saiu, me falaram, não vou falar quem foi, me falaram assim, limpa a cadeira com álcool. Então, assim, existe muito preconceito, sabe? Em vários setores, as pessoas acham que as doenças pegam, assim. Na nossa realidade, que já é uma realidade mais instruída, já existe esse preconceito. Pensa naquela época, naquele contexto, sobre a lepra. Então, o que acontecia? A pessoa que tinha lepra, ela era colocada à margem da sociedade. Ela era deixada pelos próprios familiares. Essa pessoa, ela era rejeitada, né? Inclusive, essa pessoa, ela tinha que vir contando que ela era leprosa. Eu já vi outra pessoa explicando sobre isso. Ela tinha que andar batendo numa vasilha, fazendo um barulho qualquer, que era anunciando que ela era leprosa quando ela estava chegando na cidade, para as pessoas se distanciarem dela, porque ela era leprosa. Então as pessoas quase nem iam, nem poderiam ir nas cidades, na verdade. Eram deixadas por suas famílias, eram excluídas da sociedade. E, detalhe, que esses leprosos ainda, eles não podiam... Ai, gente, me veio aqui um negócio na cabeça e sumiu. Eu fui ler aqui e sumiu a ideia. Esses leprosos, eles ainda eram tidos, assim, como pessoas impuras, o pior que existia na sociedade, e eles entendiam que isso pegava, então que você não podia entrar na casa de uma pessoa que tinha lepra, que às vezes a maldição da lepra, então eles já espiritualizavam a coisa, já levava para o lado da questão do pecado, e que a maldição da lepra, ela podia contaminar todo mundo. Então, assim, tinha muita coisa errada em torno da lepra. É isso que eu quero que vocês entendam até aqui. E o que aconteceu? Tá. E se um leproso viesse sem falar que ele era leproso e a sociedade percebesse que ele era leproso e estava no meio das pessoas, o que eles faziam? Jogavam pedra. Então o leproso, ele era tratado à base da pedra. Se ele aparecesse sem ficar, se ele aparecesse sem contar que ele era leproso, né, sem anunciar, batendo ali numa panela que ele era leproso, a sociedade poderia acabar com ele à base da pedra. Jogava pedra para ele sair dali, matava o cara. Isso era normal, tá, gente? A Dani tá aqui falando que horror, né, Lorena? Ainda acham que hoje tem bullying. Não, perto do que era isso aqui, era uma chacina. O que a gente olha é isso. Às vezes a sensação que dá igual, era como se o leproso fosse um desalmado, uma coisa assim, tipo igual imaginar Hitler contra os judeus, era imaginar esse povo aqui contra os leprosos. Tinha que ser exterminado da sociedade. E aí a história é sobre o leproso que... Eis que um leproso, então, esse imundo, esse radioativo, porque é como se ele contaminasse num raio, né, de poucos metros, tendo-se aproximado, esse leproso estava no meio da multidão e ele se aproximou. Então, gente, o que fez esse leproso? Ele não chegou anunciando.
ele estava no meio da multidão, ou seja, ele tinha muito risco de ser apedrejado, porque se ele não chegou anunciando, isso poderia acontecer a qualquer momento. Mas ele se aproximou, e é claro que ele não se aproximou de qualquer jeito, porque as feridas de um leproso, elas ficavam visíveis, elas ficavam notórias. Então, enquanto Jesus falava ali no monte, ele deveria estar meio que no mocó, né, como se diz, mocosado, num cantinho assim, mas provavelmente ele estava ali mumificado, né? Ele deve ter enrolado suas feridas todas purulentas, né, com pus e tal, para que as pessoas não percebessem que ele estava ali naquele meio. Só que aí ele ouviu tudo que Jesus disse, né? Bom dia aí, meu primo entrando aqui, o Totinho, que não é mais Totinho, né? Já é um homem e eu chamando você de Totinho até hoje. Então, esse leproso se aproximou, ele ouviu ali Jesus falando tudo que foi ensinado no monte, né? O sermão do monte, e ele se aproximou de Jesus. Gente, o que fez esse leproso ter essa coragem? Esse impulsionamento de buscar Jesus? Porque tinha que ter muita coragem para fazer o que ele fez. Ele corria risco de vida. Ele não anunciou a chegada dele como leproso. Ele estava no meio de uma multidão. Essa multidão, gente, ela não tinha sido convertida, não. Essa multidão que está aqui é a multidão dos curiosos, que quando Jesus está na cruz e se pergunta o que prefere, solta Jesus ou solta o Barrabás, gente? Agora me deu um branco aqui. Eles preferiram que Jesus morresse. Então é a mesma multidão. A multidão, ela dança conforme a música. Bom dia! E aí, o que acontece? Ele corria muito risco. Mas ele foi impulsionado. Jesus deu coragem para esse homem. Jesus é que fez arder no coração desse leproso que Jesus seria capaz de curá-lo. Deixa eu escrever alguma coisa aqui. Então ele tinha essa consciência, essa clareza vinda do alto mesmo, do Espírito Santo, de que Jesus seria capaz de curá-lo. E esse homem era um homem convertido? Era um homem que ouvia os fariseus? Era um homem que ouvia os saduceus? Não! Ele não ouvia ninguém. Para vocês entenderem que ele não era de um contexto religioso. Por quê? Ele era discriminado, a palavra nem chegava até ele. Então, como que ele tinha certeza de quem era Cristo? Pelo coração, pela motivação do coração. E essa motivação do coração dele, aquela escuta que ele teve atenta das palavras de Jesus, fizeram ele ter essa ação. Ele interiorizou tudo aquilo que Jesus teve e ele teve essa ação de se aproximar de Jesus adorando e dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então, ele tinha certeza. O que é a certeza aqui, gente? É a fé dele. A fé é a convicção daquilo que você tem, coisa que você não pode ver. Ele sabia que ao chegar na frente de Jesus, daquele homem que disse tudo aquilo, e que como ele não tinha bagagem religiosa, como ele não estava impregnado de tanta informação, tudo aquilo que Jesus falou foi lançado ao seu coração e a semente caiu ali. Caiu em terra fértil, e ele já tinha certeza que perante aquele homem, se ele chegasse, aquele homem o purificaria. Vê o que ele fala? Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Esse leproso sou eu. Esse leproso é você. É eu e você que estamos tentando aqui nos purificar de toda impregnação religiosa, de tudo aquilo que a religião fez e não nos deixa ver que o discurso de Jesus é muito mais claro. Vocês viram que o nosso último estudo fala que Jesus, por fim, estava falando sobre os falsos profetas. De nada adianta esse impulsionar de muito falar. A gente acaba ficando cheio de informação demais. Quando a palavra do próprio Cristo vem, você não a recebe. Então aqui,
Eu e você somos esse leproso que vira para Jesus agora e fala: Senhor, eu e você vira para Jesus agora e fala assim, ó: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, me limpa, me purifica de todos os meus pecados, de todas as minhas inconstâncias, de todas as minhas inseguranças, de todos os meus medos, de todos os meus fracassos, de todos os meus preconceitos, de todos os meus julgamentos, de todos os meus pecados, me purifica. E se você acredita, já é. Esse leproso chegou diante de Deus, diante de Jesus, né, ali, personificado, e falou: purifica-me. Purifica-me de tanta informação equivocada, de tanta coisa querendo me levar na onda da multidão. Purifica-me. Purifica-me daqueles que querem me apedrejar. Purifica-me. E aí, continua. Jesus fez o quê? Estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Para só aqui. Esse homem chega, ele teve a coragem, ele teve a atitude, ele teve o impulso contra todas as circunstâncias desfavoráveis que poderiam levá-lo até a morte, de buscar Jesus. Jesus. Ele foi ao encontro do próprio Jesus. Ele se despiu perante Jesus e falou, reconheceu: eu estou doente, eu estou sujo e eu sei que o Senhor pode me limpar. Eu estou na posição desse leproso. Você está na posição desse leproso. E você tem convicção, você tem fé, ao ponto de saber que se você quer, Jesus pode de fato te curar. Eu quero. Aí o que Jesus fez? Estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Para você ver que Jesus não fez nenhuma oração, que Jesus não fez nenhum terço, que Jesus não fez nenhuma campanha, que Jesus não leu nenhuma oração já pré-estabelecida, que Jesus não fez nenhuma procissão, que Jesus não fez um alvoroço danado, que Jesus não fez nenhuma divulgação, que Jesus não falou, vai ter live tal horário, em tal horário eu vou fazer o milagre acontecer, que Jesus não chamou para ele todos os holofortes, que Jesus não fez a maior encenação, que Jesus não quis se lançar, ele não precisava disso. Para vocês verem que muito do que a gente vê aqui nesse mundo nosso, é isso, é esse chamar para o holoforte, é esse chamar para o lançamento do pastor, da religião, da campanha, do não sei o quê. Tá tudo errado. Jesus, ele não fazia esse barulho não, Jesus não fazia esse auê não para curar. Jesus estendeu a mão. Não, tem gente que para fazer milagre a gente vai ter milagre, mas daqui 7 dias. A gente primeiro vai fazer uma campanha de oração por 7 dias e no 7º dia, depois dessa preparação toda, aí o milagre vai acontecer. Vocês estão aí? Aí, Jesus estendeu a mão. Então você vê aqui, o que Jesus fez primeiro? A ação. Jesus teve um movimento para fora. Jesus teve uma ação, um impulso ao que foi trago para ele. Não foi do nada. Uma pessoa trouxe uma demanda para ele. Ele foi ativado. Ele foi acionado a agir.
pediu. Pedir. Aquele leproso pediu. E ele estendeu a mão. Pede. E ele estende a mão. É simples assim. E aí ele agiu, estendeu a mão, tocou-lhe. Tocou-lhe. Jesus, aqui a palavra, ela tá entre duas vírgulas, que é para você ter noção exata de que não foi uma coisa simples mesmo, não. Se tivesse como pôr em letras, né, garrafais aqui, tocou-lhe. Por quê, gente? Jesus pôs a mão na ferida. Jesus pôs a mão no pus. Jesus pôs a mão na dor. Jesus pôs a mão aonde precisava. Ele não ficou ali fazendo um monte de merchan, não. Ele não ficou ali rodeando o toco. Ele já foi e pôs a mão na ferida. E tocou. Tocou aquela ferida. Aí sim ele disse. Então, para você ver que Jesus primeiro age. Que Jesus primeiro faz. Depois ele fala. Depois ele fala. Ele não faz a maior barulheira, não. Ele não vem pedindo bastante barulho, porque agora... Ele não é mágico. Ele não é o Mr. M. Aí agora Jesus vem e diz: quero, fica limpo. O que Jesus disse? O homem não perguntou assim: Senhor, se queres, se quiseres. O homem chegou e falou assim: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Eu fiquei sabendo que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Viu, Deus? Eu fiquei sabendo que se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar dessa lepra aqui. Viu? Vice? Aí Jesus virou para ele e falou assim: eu quero. Eu quero. Ai, gente, é muito simples. Ai, até eu tô fazendo mais do que Jesus fez nessa história. Jesus só virou e falou assim: eu quero. Fica limpo. Eu sempre quis. Eu sempre quis que vocês viessem até mim. Eu sempre quis realizar essa limpeza. Eu morri para isso, eu vivi para isso. Desde a fundação do mundo, desde que o mundo é mundo, eu estou aqui para isso. É o que eu mais quero. O que eu mais quero é que vocês queiram se purificar. O que eu mais quero é que vocês queiram se limpar. O que eu mais quero é que vocês queiram ser curados. O que eu mais quero é ser acionado. O que eu mais quero é ser chamado. Eu quero que vocês fiquem limpos. Quantos milagres maravilhosos. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, graças a Deus. E a Gleide disse: pôs a mão na ferida, é forte. Ele pôs a mão na ferida. E aí ele pega e fala isso: eu quero. Ele quer. Jesus quer. O que você precisa, o que você pede, o que você está convicto de receber nele, por ele. Viu, Gleide? A bênção que você teve de receber, de ser curada do câncer, porque você quis. Porque você quis. Você quis, ele também queria, e você ficou limpa. O que ele fala é isso: eu quero. Se você já veio e me pediu e eu também quero, pronto. Fica limpo. E imediatamente aquele leproso ficou limpo. Imediatamente. Imediatamente aquele leproso ficou limpo. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vai lá no templo. Vai lá no templo. O que Jesus estava fazendo aqui? Eu curei. Assim, Jesus curou pela fé, a motivação com aquela pessoa, né? Jesus curou ali pela fé daquela pessoa. Ele queria isso, ele quer isso o tempo inteiro, que isso o tempo inteiro aconteça.
para as nossas vidas. Então basta a sua fé, você tomar posse disso, é o que Ele quer para as nossas vidas. Ele veio, fez o trabalho tranquilamente, só que existia lei naquela terra, existia a lei. Ele fez tudo, ele foi a lei, né? Ele foi a lei em si, assim, ele veio e fez tudo acontecer, colocou a lei em prova, em xeque-mate, mas dai a César o que é de César. Ele fala aqui agora para esse leproso ir fazer aquilo que a lei estabelecia, justamente para não criar atrito com os sacerdotes, para não criar atrito com os fariseus, porque ele já sabia que existia essa forma aqui de doutrina, de perante um milagre, igual nesse caso, olha, não diga a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote que você recebeu um milagre e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Ele tinha que ir lá no sacerdote, mostrar que ele recebeu um milagre, fazer a oferta de acordo com aquela lei e testemunhar. Se Jesus fez uma obra em tua vida, você tem que testemunhar. Ele é maravilhoso assim. É dessa forma que você testifica as boas obras. Se Ele fez na sua vida, você leva essa palavra de esperança do que Ele fez na sua vida, vai impulsionar cura em outras pessoas. Porque existem muitas pessoas céticas, existem muitas pessoas incrédulas, que até têm fé, mas é uma fé ainda pouco... é uma fé imatura, porque existem níveis de fé. Então, se você já alcançou algo, você leva até essa outra pessoa essa consciência da existência, da possível existência mesmo de um milagre, porque parece que às vezes não é palpável, porque às vezes parece que não é concreto. Você leva até as outras pessoas que isso é real, que em Cristo a gente tem sim essa esperança, essa concretude. Você leva para que outras pessoas possam amadurecer em fé, através do seu testemunho, através da sua cura, e possam acreditar que elas também são capazes de receber. Então isso amadurece a fé das outras pessoas. Porque existem Tomés, muitos Tomés, que precisam colocar o dedo, para testificar que de fato existe um buraco ali, né? Então, gente, é tremenda essa passagem. Por isso que eu não queria correr. Eu queria meditar elas com vocês. Aqui a gente vê, então, sobre a pureza para os impuros. Pureza para os impuros. Nós, leprosos, nós, impuros. E que podemos ficar purificados em Cristo. E que podemos buscar essa purificação diretamente em Cristo. E até tem uma outra coisa, porque existem muitos leprosos. Até a Dani disse sobre o bullying, né? Existem muitas pessoas sofrendo bullying, sofrendo preconceitos, em razão das suas questões sexuais, em razão até mesmo dos seus problemas de saúde. Existem muitas pessoas que são colocadas à margem das igrejas, que as próprias igrejas não as recebem, em razão da sua aparência, em razão da sua opção sexual. Então hoje, assim, longe de mim querer defender uma coisa ou outra, mas eu venho dizendo o seguinte: existem igrejas, né, acabei de lembrar um outro exemplo aqui, que te colocam à margem dela também porque você é divorciado, ou porque você adulterou, ou porque... Então, assim, existem muitos leprosos na nossa sociedade. Existem muitos leprosos no mundo que são marginalizados, que são colocados à margem das igrejas, que são colocados à margem da religião, porque não dançam conforme a dança. Eu tô ficando cada vez mais em uma posição de leprosa. Por quê? Porque eu já fui uma pessoa muito ativa dentro de uma igreja católica. E hoje, por exemplo, eu já obtive algumas
alguns questionamentos de alguns líderes, alguns não, foi só um, de líder da Igreja Católica, questionando o que eu venho fazendo. Então, assim, existe essa apatia. Porque enquanto você está dentro do nosso grupo, você está com Cristo aqui dentro do nosso grupo. Mas quando você está fora do nosso grupo, você não está mais com Cristo, você vai para o inferno. Então, existem muitas pessoas passando por isso. Por isso eu falei que eu sou uma leprosa. Porque as pessoas que não estão dentro dos sistemas, as pessoas que não estão dentro das panelinhas, as pessoas que não estão dentro das bolhas, não só relacionada à igreja, gente. Existem outras questões, existem outros contextos, existem outras instituições, outros nichos sociais, que se você não estiver dentro, se você está fora, você é um leproso. Você não é digno de chegar perto da gente, porque você vai contaminar a gente. Inclusive, essa leprosa aqui, ela tem que ser calada, ela tem que ser exterminada. Por quê? Ela tá falando coisa que não tem nada a ver com a nossa doutrina, ela não tem nada a ver com aquilo que a gente prega. Inclusive, o que aconteceu com o leproso de Jesus? Ele só não foi apedrejado, né? Jesus só não levou pedra até a morte, igual os leprosos levavam. Mas Jesus é como se ele tivesse carregado todas as lepras, para chegar ao ponto de ser morto numa cruz, por mim e por você, porque ele não andava em conformidade com as leis e as práticas religiosas daquela época. Então Jesus, ele foi considerado mais que um leproso. Ele não foi apedrejado, não. Ele foi crucificado, a pior morte que existia. Então, assim, os leprosos são todas essas pessoas que a gente coloca à margem, que a gente não tem aceitação, que a gente vê como diferente, né? Para os religiosos, todas as pessoas que são diferentes deles são leprosos, são autocontagiantes, são radioativos. E assim, gente, parece uma loucura, mas olha, para analisar, assim, principalmente aqueles... É porque parece que fica muito longe da nossa realidade, mas vamos pegar religiosos fanáticos, os terroristas. Para aquele povo, o que acontece? Eles falam em nome de Alá, não é? Para aquele povo, se não estiver no contexto deles, eles chegam nos lugares, eles se matam, eles bombardeiam os lugares em nome de Deus. Na cabeça deles é em nome de Deus. Então eles carregam o slogan de Deus. E eles acreditam que quem não estiver com eles tem que estar longe deles. Eles chegam ali e explodem. Para ficar mais claro para vocês, o contexto, a ideia, que às vezes parece que fica pesado demais a gente analisar igrejas normais, mas não. Vamos trazer para esse contexto dos terroristas, que são fanáticos religiosos. Vamos trazer para o contexto de quem queima índio, de quem queima um índio vivo. Vamos trazer para o contexto de quem mata uma pessoa porque é gay. Vamos trazer para o contexto dos homofóbicos. Eu fui católica, viu, Edna, por muito tempo. Eu frequentei a igreja católica, eu trabalhava na igreja católica, eu fui líder jovem, quase 10 anos. E aí depois, por conta do meu esposo, eu me converti, porque eu já acreditava em Deus, eu já vivia Deus. Eu me converti para a igreja evangélica porque meu esposo era evangélico. Mas hoje nós frequentamos uma igreja evangélica, né? Que inclusive a gente não frequenta desde que começou essa história da pandemia. Só que o meu esposo sempre me fez entender uma coisa e isso cada vez entrou de forma mais clara na minha cabeça. Eu não sou católica, eu não sou evangélica, eu não tenho rótulos de igreja porque nem Cristo tinha. Eu sou dos evangelhos. Então, o que tem, que me testifica a existência de Cristo é o evangelho, é a palavra. Então, eu sou dos evangelhos, eu sou de Cristo. Hoje eu não gosto de me posicionar, eu não vou carregar rótulos, eu não vou defender, porque todas têm a sua parte podrezinha. E todas vão ter, porque todas são compostas de seres humanos e no momento que tem um humano, a treta tá dentro.
Existe treta onde tem humano, não tem como, porque nós somos falhos, nós somos suscetíveis a erro. Não é que eu esteja julgando, mas o problema é porque muitas das vezes a gente não leva, a gente não estuda a palavra, então a gente fica acreditando em homens. Então a gente acredita no líder. Então a gente vira ovelha ceguinha ali, seguindo o líder. E na verdade o líder da sua vida tem que ser Jesus. Maldito do homem que acredita em outro homem. E as pessoas não sabem fazer essa distinção. Aí o que acontece? O líder cai, você acredita que Deus caiu também da sua vida. Então você tem que estar lastreado, você tem que estar tendo sempre a sua visão voltada para o próprio Cristo. Porque nele há uma sustentação eficaz. Nele, ele sim é a sua pedra que te fortalece, que te fortifica, que te refugia. Então, nada vai te desmoronar. Nada vai desmoronar, nada vai abalar a sua fé, porque você não está com uma fé firmada na igreja. Você não está com uma fé firmada numa pessoa. Porque tudo isso pode acabar. E se isso acabar, a sua fé acaba também. Então, no momento em que você tem uma fé naquilo que você não vê, mas que a palavra testifica, Cristo, todas as maravilhosas coisas que ele fez, no momento em que você se fortalece nele, para ele, com ele, nada te abala, nada te derrota. Então você é de quem? Ah, você frequenta qual igreja? Eu frequento hoje uma igreja evangélica, tal igreja. Eu gosto de escutar também tal e tal pessoa. Eu busco cada vez mais embasamento na palavra, eu busco cada vez mais embasamento na própria Bíblia, porque o que eu vou escutar, eu vou saber fazer uma triagem, se aquilo de fato está de acordo com a palavra ou não. Porque o que mais tem é gente invertendo os valores, invertendo o sentido das coisas ao seu bel prazer. Então a gente tem que estar sempre buscando cada vez mais o entendimento, a compreensão da palavra para nos alimentar cada vez mais de Cristo, porque é Ele que de fato nos sustenta. E não o alimento que já vem digerido, deglutido, refinado de outras pessoas. Vai direto na fonte, né? Ao invés de ficar tomando leite de saquinho ou leite de caixinha, toma leite do seio da mamãe. Vai na Bíblia. Né? Tá, aí vamos fazer aqui alguns apontamentos. Existe aqui o estado desconsolador do leproso, porque ele estava maculado, doente, expulso, impuro. Quantas pessoas não estão assim? Maculado, doente, expulso, impuro, incurável. Quantas pessoas não têm lepra? E seja qual for o tipo de lepra, quantas pessoas não estão na ignorância absoluta? E o que o leproso fez? Foi até o Senhor Jesus, na presença de todos, confessou a sua impureza, foi em profunda veneração e com clamor ardente, creu. O leproso creu como uma criança, que Jesus poderia curá-lo, naquela inocência de uma criança, literalmente, porque ele nunca tinha sequer ouvido falar desse Jesus. Ele não frequentava nenhuma instituição, ninguém o visitava. Vamos assim, raciocinar, né? E a primeira vez que ele ouve aquele homem falar, ele decidiu como uma criança: tio, eu acredito em tudo que o senhor falou. É tipo isso, porque uma criança, você fala pra ela, vamos ali tomar sorvete, ela vai até com um sequestrador, né? Ela vai, é fácil, é presa fácil. E esse leproso, não que Jesus quisesse fazer isso, mas Jesus sequestrou o coração desse leproso. Como uma criança, Jesus levou o coração dele. O que o Senhor fez para ele então? Ouviu a súplica. Então Jesus, ele ouve a nossa súplica e ele quer ouvir a nossa súplica. Você tem que bater, você tem que chamar, você tem que clamar. E aí Jesus tocou no leproso, algo que ninguém faria naquele contexto. Praticou a misericórdia que havia anunciado, porque no próprio capítulo de Mateus 7, 8, Jesus fala da misericórdia. Quer ver? 7, 8.
Ó, pedi, o próprio Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então o que esse leproso fez? Ele pediu, ele recebeu. E Jesus vem e pratica essa misericórdia que ele já havia anunciado e que esse leproso tinha ouvido e tomou posse e acreditou e teve coragem e enfrentou e foi atrás e se colocou à disposição de receber. E o que Jesus queria o tempo todo? Quero curar, fique limpado, fique limpo. Então Jesus manda esse homem ao sacerdote para testemunhar que ficou limpo. A cura, a grande transformação, ela precisa ser manifestada. Não dava para esse leproso ficar calado mais, viu, Gleide? Gente, eu fico pegando no pé da Gleide é porque ela foi curada milagrosamente de um câncer. E então eu gosto de pegar no pé dela. Sempre que eu leio essas coisas assim, eu fico assim, Gleide, você tem que falar. Ai, ai. Eu fico escrevendo umas coisas aqui, depois eu fico querendo ver. Aqui fala que essa multidão, ela usava de Jesus só a sigla. As multidões, muitas das vezes, entendi o recado. Essas multidões que seguem Jesus aqui, que falam que estão atrás de Jesus. Muitas pessoas, né? Muitas multidões, muitas pessoas se levantam e se colocam e falam que são de Jesus. A gente estudou ontem sobre os falsos profetas. A gente tem que tomar, assim, muito cuidado. Porque tem muita gente aí só usando o nome de Jesus, porque ele é um nome muito poderoso, é claro, né? E rentável. Gente, então foi isso. Eu vou encerrar, não vou entrar hoje. Aliás, não, tem aqui mais uma coisa, ó. 8:1-4 ainda. Venha a Jesus. Quem pode vir a Jesus? Quem pode vir a Jesus? Porque as igrejas, elas colocam... Será que tá? Não vou nem me preocupar. As igrejas, muitas das vezes, elas meio que fazem essa discriminação de quem pode entrar, de quem não pode entrar, de como você pode entrar, ou você não pode entrar, né? A gente às vezes tem aí, a gente fica sabendo de pessoas que, por exemplo, se casaram, se não casaram, se divorciaram, se não divorciaram, se teve um escândalo, se teve não sei o que, pode entrar, não pode entrar, e assim vai. Agora aqui, quem pode vir até Jesus? O leproso, a pessoa mais impura daquele contexto, daquela sociedade, foi quem veio até Jesus. Então, se o mais impuro veio até Jesus, na nossa sociedade, quem pode ir até Jesus? Qualquer pessoa. O mais impuro, o mais pecador, é esse mesmo. Só que a lavagem que já foi feita nas mentes, ela é tão grande que às vezes a pessoa não se vê digna de entrar na igreja. Vai me dizer que vocês não conhecem pessoas que se sentem tão pecadoras que falam, eu nunca mais fui na igreja. Ela se sente tão pecadora que ela não se vê digna de ir à igreja. Mas antes não ir mesmo. Porque você tem que ir ao encontro de Jesus. Busca esse encontro de Jesus. Então os pecadores, eles podem vir até Jesus. Os mais sujos, os mais imundos, sabe? Aqueles que estão presos. Aqueles que cometeram barbaridades, porque às vezes a gente pensa assim, não, aquele povo que tá lá na cadeia, tá tudo no inferno. Não, é esses mais imundos mesmo. E eu vou te falar que normalmente os mais imundos, esses mais pagão, porque nesse contexto aqui, esse leproso, ele não sabia nada de Jesus, ele não era o povo escolhido, ele não era aquele que tinha todo o conhecimento, toda a sabedoria, mas ele aceitou a palavra como uma criança, com a simplicidade de uma criança. Normalmente essas pessoas que pouco sabem são as que mais recebem, são as que mais acolhem, são as que mais têm essa pureza no receber, né? Estão dispostas a aprender a palavra de Jesus.
E as outras pessoas que sabem muito já ficam assim, com o pezinho atrás, analisando, não sei se é bem isso. Então, Jesus ele vem para quem também? Para os fracos, para os doentes. Todos esses podem vir até Jesus. Então, os pecadores, os fracos, os doentes, quem mais? Quem quiser. Quem quiser ser curado pode vir até Jesus. Quem quiser. É para quem quiser. Então, assim, não tem... Jesus não passa, assim, um critério. Ele não exige vestimentas. Só venha até mim. E por que todos podem vir a Jesus? Porque Jesus não rejeita ninguém. Porque Jesus, ao contrário de muitos, ele não rejeita ninguém. Gente, sério mesmo. De coração. Às vezes a gente não olha assim umas barbaridades, umas pessoas que fazem umas atrocidades e a gente pensa, ah não. Não, Jesus, olha, isso aí não dá pra mim não. Só de olhar um infeliz desse, oh meu Deus. Ah, por isso que a gente não é Jesus, né? Por isso que a gente é gente. É por isso que só pela graça de Deus. Por isso que Jesus morreu pela gente mesmo, porque a gente é tendencioso para o mal, a gente é tendencioso para o pecado, a gente não consegue perdoar todo e qualquer pessoa, a gente não consegue amar todo e qualquer inimigo, a gente é falho, a gente é pecador. Ele é que nos salvou, graças a Deus. Por quê? Porque ele não rejeita ninguém, ele é que é perfeito. A gente tem que buscar essa perfeição, mas nós nunca seremos perfeitos. Nós estaremos sempre em processo de feitura, sempre em processo de melhoramento. Mas perfeição é só com ele mesmo. De aceitar todas as pessoas, de não rejeitar ninguém. E Jesus quer e pode curar. O que eu achei mais bonito foi isso, né? Ele quer. Ele quer. Então você não recebe muitas das vezes essa cura porque você também não quer. Porque você também... Gente, quantas vezes eu já ouvi gente falar sobre isso? Tem gente que prefere viver doente. Tem gente que prefere viver doente porque assim essa pessoa tem a atenção dos seus familiares. É psicológico, é emocional. Depois dessa doença, todo mundo gosta de mim, sabe? Eu já ouvi relatos de psicólogo mesmo. Que tem pessoas que se entregam para a doença porque dessa forma ela obteve a atenção de outras pessoas. Então tem gente que não quer curar, não quer ser curado. Ela vê nessa doença uma possibilidade de aproximação daqueles que ela ama. Então Jesus, ele pode e quer te curar. O que acontece quando alguém vem a Jesus? Os resultados são maravilhosos. O que acontece quando alguém vem até Jesus? Os resultados são maravilhosos. Então, assim, não tem erro. Vir até Jesus não tem erro. Eu não sei nem mais o que eu falo. Porque, na verdade, assim, é muito simples. É muito simples. Se é para vir até Jesus, eu venho e pronto. Não tem erro. Entendeu? É só vir. Essa é a fórmula mágica. Qual é a fórmula mágica para ser curado? Vai até Jesus. Hã? É isso. E é igual meu esposo falou domingo, mas é tão... É algo tão de graça, né? A gente não costuma dar valor pro que é de graça. Ah, não, mas isso não tem que pagar nada. É só eu ir até Jesus e eu vou ser curado? Isso funciona mesmo? É de graça. É a graça dele, né? Que faz tudo acontecer. Gente, então é isso. Agora nós terminamos de fato, de verdade. Amanhã nós vamos dar continuidade. Amanhã a gente passa para a cura do criado de um centurião. Que 8, 5, 10. Depois a gente estuda
É isso mesmo. A cura do criado de um centurião. Grande fé e a fé que um centurião tinha. Então a gente vai estar falando sobre a fé. E concluindo aí a ideia, quem é leproso? Vocês concordam que agora vocês são leprosos, pessoas imundas que precisam ser purificadas em Cristo? Nós precisamos ser purificados todos os dias. A gente está em processo de constante purificação. E eu quero Jesus cada vez mais na minha vida, para ir me purificando mais e mais e mais e mais. Então foi isso, gente amada. Eu vou agora fazer meu almoço, cuidar da vida, do esposo. Mais tarde eu vou terminar uns resumos que eu não consegui terminar na parte da manhã. Trabalhar, fazer mais resumos. E amanhã, nesse mesmo bate-horário, a gente tá junto e misturado. Vocês estão muito caladinhos. Ou esse Instagram tá de novo. Tô lendo aqui, tô lendo as mensagens de forma que eu não estou vendo vossas senhorias falarem comigo. Beijo! Beijo, beijo. Tenha um ótimo dia. Fui, miss.